Muito bem, sejam todos bem-vindos, professor Dias na área para mais uma aula de física no tópico eletrodinâmica. E a nossa aula de hoje, geradores elétricos parte 1. Professor, vamos agora para a nossa aula. Muito bem, então vamos iniciar o nosso primeiro tópico, introdução de gerador elétrico. Professor, o que é um gerador elétrico, pessoal? Vamos aqui compreender. O conceito de gerador elétrico é quando nós temos uma energia qualquer que se transforma em energia elétrica. Pessoal, um detalhe importante é que não é toda energia que se transforma em energia elétrica. Sempre haverá uma parte que será dissipada em energia térmica, calor. Tudo bem? Então é importante esse detalhe, que energia se transforma em energia, o princípio da conservação. Então, vamos aqui para alguns exemplos. Nós temos aqui as pilhas e baterias, que transformam energia química em energia elétrica. Então, a energia qualquer aqui é energia química. Lembrando que também vai ter uma parte dissipada em calor. E o nosso segundo exemplo são as usinas, dínamos e alternadores. E aí, o que eles fazem, pessoal? Eles transformam energia mecânica em energia elétrica. Professor, mas como é que funciona, pessoal, as usinas, os dínamos e alternadores? Vamos ver agora no próximo tópico. Então, vamos agora compreender como são as maneiras de obter essa energia elétrica. Essa transformação. Pessoal, então a primeira forma seria por indução eletromagnética. Professor, o que é indução eletromagnética? Pessoal, é uma forma de obter energia elétrica através de uma variação do fluxo do campo magnético. A variação do fluxo do campo magnético induz corrente. Então, nós temos aí energia mecânica através das turbinas, pessoal, que essa variação da turbina faz com que haja uma variação de um campo magnético, de um ímã que está acoplado a essa turbina. E aí, pessoal, faz a indução. Então, nós temos aqui as usinas hidrelétricas, as termoelétricas, as eólicas, nucleares, geotérmicas, maremotrizes. Todas elas se utilizam desse princípio. Tá bom, pessoal? É conservação da energia mecânica se transformando em energia elétrica. Agora, a segunda forma de transformação em energia elétrica é pela ação química. Aí nós temos os geradores eletroquímicos, como pilhas, baterias, acumuladores. Então está aí uma segunda forma de obter energia elétrica. Nós temos a terceira aqui, que é pela ação da luz, os geradores fotoelétricos, as placas fotovoltaicas, exatamente isso. Tá bom, pessoal? Essas placas se utilizam de semicondutores, por exemplo, os silícios. Através desses semicondutores, há transformação de energia luminosa em energia elétrica. Então, está aí as três principais maneiras de obter energia elétrica. Existem outras, pessoal, por pressão e etc, tá bom? Então, nós temos a indução eletromagnética, pela ação química e pela ação da luz. Vamos iniciar então nosso terceiro tópico, componentes de um gerador elétrico. Professor, nós temos aqui o primeiro componente, que é a DDP total. O nome é força eletromotriz, representada pela letra grega epsilon. Pessoal, apesar do nome ser força, não é força, pessoal, tá legal? É uma DDP, uma energia. Está associada aí, pessoal, força eletromotriz. Por razões históricas, continuou o nome força, tá bom? Então, a DDP total, energia total produzida do gerador, chama-se força eletromotriz. Agora, a DDP dissipada está associada à resistência interna, e nós representamos pelo R minúsculo, tá legal? Apenas para não destacar, o R maiúsculo é de resistores. E a DDP útil, que é lançada no circuito, nós vamos representar pela letra U. Professor, nós já representamos anteriormente, pessoal, nas questões utilizando a lei de Ohm com a letra U, a famosa U que ri, tá bom? Então, nós temos aí as três componentes importantes de um gerador elétrico, a DDP total, dissipada e a DDP útil. Vamos enxergar agora esse detalhe. Então, pessoal, nós temos aqui, um ponto A, um ponto B, e aqui está a corrente elétrica que está indo no sentido do menor
para o maior, observe do negativo para o positivo. Esse elemento aqui é a DDP total produzida, observe que está tendo um ganho de potencial, ó, do menor para o maior. E aí quando passa aqui, pessoal, dissipa essa energia em calor. O que resta é mandado para fora do circuito. Então, nós temos aqui a observação, ó, que o que é mandado para fora é a DDP utilizada. Então, a corrente, nós temos aqui a energia tendo um ganho de energia, que é a DDP total fornecida, e aí tem uma parte dissipada, o que resta é enviado para fora. Como é que nós podemos enxergar? E um detalhe importante, pessoal, é que o potencial B ele é maior que o potencial A. Então, o que significa dizer aqui, pessoal? Que o positivo ele é maior do que o negativo. Então, aqui nós temos um ganho de potencial. Tá legal? Então, o sentido é do menor para o maior. Vamos observar agora como é que nós poderíamos ver de uma forma numa pilha, numa bateria. Então, nós temos aqui, pessoal, a representação desta forma. Então, aqui está a FEM, que é a DDP total. Nós chamamos de FEM, abreviando força eletromotriz. Aqui está a resistência interna de uma bateria, de uma pilha. E aí, o que é mandado para fora vai para os polos, o polo positivo aqui e o polo negativo, qualquer parte aqui, ponto de trás. Tá legal, pessoal? Então está aí como nós observamos um gerador elétrico e seus componentes. Lembrando que é sempre o sentido da corrente do menor para o maior, para ter um ganho de energia. Tá legal? Então está aí. Vamos agora para o próximo tópico. Pessoal, vamos agora para o quarto tópico, falar um pouquinho mais sobre a força eletromotriz. Sim, a DDP total, mais conhecida como FEM. Pessoal, para os íntimos nós temos aí FEM abreviado. Tá legal? Vamos aqui observar o que é a DDP total fornecida ao circuito. O que é a DDP total, pessoal? A FEM é a energia que a carga está armazenando. Professor, então nós temos aqui energia em Joule e carga em Coulomb. O que é então a DDP total? A unidade é volts. Por isso, pessoal, apesar do nome ser força, não podemos dizer que é uma força, apenas o nome, por razões históricas, permanece. Mas a DDP total, a unidade está em volts. Tá bom? Então, nós temos que 1 volts é 1 joule de energia para 1 coulomb de carga. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos observar no final desta aula, tem um exemplo de uma questão do Enem, que coloca esta observação, que 1 joule por 1 coulomb. Então, está associada a 1 volts, que é uma DDP. Tá certo, gente? Então, vamos agora para o nosso próximo tópico. E o nosso quinto tópico, potência e rendimento do gerador. Pessoal, agora vamos aqui para um tópico muito importante para que você compreenda até o próximo tópico. Então, vamos entender aqui, pessoal, o que é potência? Potência é a rapidez que uma energia se transforma em outra. Então, o que nós temos aqui? Que a potência total produzida pelo gerador, uma parte vai ser utilizada, a potência útil, uma parte vai ser dissipada em calor, pelo princípio da conservação da energia. Tá bom, pessoal? Vamos lembrar aqui que representamos potência, a letra P, e aqui nós temos aqui a equação de uma potência de qualquer aparelho, π. E aqui nós temos ao lado a potência apenas para resistores, utilizando a corrente ao quadrado. Tá legal? Então é importante saber essas duas expressões, o famoso π e o Pi ao quadrado vezes R. Vamos ver aqui agora uma observação. Então, o que vai ser a potência total, pessoal? Então, a potência total, representada pela letra P, é a corrente vezes a DDP total, que é a FEM. Tá legal? Então, pessoal, muda aqui apenas que agora sai o U e aparece a FEM. Quem será a potência útil? Apenas aqui um detalhe importante, a letra que representa a potência útil é a letra U. Professor, e quem será a potência dissipada? Apenas lembrando que é a utilização da expressão P igual a I ao quadrado vezes R. Pessoal, importante detalhe é que esse R nós utilizamos um R minúsculo.
tá bom? Caso seja um gerador. Então, vamos aqui. Então, importante detalhe, você não precisa memorizar essas expressões. Basta lembrar a expressão que a potência total é igual à potência útil mais a potência dissipada. E lembrar que na potência total vamos apenas trocar a letra U pela Fem. Tá bom, pessoal? E a potência útil continua sendo o π, e a potência dissipada, πi ao quadrado vezes R. Agora, o que seria o rendimento? Nós representamos o rendimento pela letra grega eta. Rendimento, pessoal, é o que se aproveita do total. Então, nós temos que o rendimento é a potência útil pela potência total. Então, basta dividir a potência útil pela potência total. E aí, pessoal, nós temos aqui a expressão do rendimento. Potência útil pela potência total. E aí nós temos aqui quem é a potência útil? O I vezes o U. E a potência total, o I vezes a Fem. E aí nós vamos simplificar o I com I. Então, aqui nós temos a expressão do rendimento. Rendimento é a DDP útil dividido pela DDP total. E como essas duas grandezas têm a mesma unidade, volts e volts, então nós transformamos para porcentagem. Basta multiplicar por 100%. Tá bom, pessoal? Então, está aí o rendimento de um gerador. É a DDP útil pela DDP total, multiplicando por 100%. Lembrando que o rendimento é o útil do total. Tá bom? Então, nós temos aí duas grandezas importantes. A potência de cada elemento do gerador e o rendimento é o que se aproveita do total. Vamos agora para o próximo tópico. Então, vamos agora para a demonstração da equação real do gerador. Então, nós temos aqui, pessoal, que a potência total é a potência útil mais a potência dissipada. Então, vamos apenas substituir as expressões. Então, nós temos aqui o I vezes a Fem, o I vezes o U, e ao quadrado vezes o R. Lembrando que o R de um gerador é um R minúsculo. Ah, professor. E aí, pessoal, vamos poder aqui colocar o I em evidência e simplificar a corrente. E aí, nós vamos ter que a Fem é igual ao U mais o I vezes o R. Vamos apenas trocar aqui a letra. E aí nós temos aqui, pessoal, que a DDP utilizada pelo gerador é a Fem menos I vezes o R, corrente vezes a resistência. Ah, professor, esta é a famosa equação real do gerador. Professor, exatamente. E aí nós temos o seguinte, que a DDP que está sendo utilizada foi a total menos a dissipada. Esse termo aqui, I vezes R, é a DDP dissipada. Tá legal, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, U está em volts, DDP, a Fem também está em volts, e esses dois, o produto dos dois também está em volts. Ah, então legal você saber que a equação do gerador real. O que é real, pessoal? Porque não existe gerador no real sem resistência elétrica, tá bom? Então, por isso que ele é um gerador real. E aí, vamos aqui para a observação sobre esse gerador. Então, nós temos aqui a DDP que vai ser mandada para fora, DDP útil, aqui a DDP total e aqui a parte dissipada em calor. Então, a corrente vem do menor para o maior, dissipa em calor e o restante manda para fora. Então, a Fem fornece o total. A Fem fornece total de DDP. A DDP chamada útil ou consumida no circuito. É a parte que vai ser utilizada no funcionamento, pessoal, de um gerador. Tá bom? E o R vezes o I é a parte dissipada, ou seja, consumida do gerador. Então, é importante aqui a representação de um gerador, pessoal, e vai mandar para a parte para fora ser utilizada. Tá certo? Então, está aí a equação real do gerador. Agora, apenas uma pergunta, pessoal, que geralmente fazem. Uma pilha, ela aumenta o seu desgaste, uma pilha que não é, por exemplo, recarregável, ela aumenta o seu desgaste porque, com o passar do tempo da utilização, a resistência dela, da bateria, da pilha, vai aumentando. E, consequentemente, pessoal, a diferença entre a Fem menos o RI vai cada vez mais diminuindo. Então, cada vez mandando para fora menos DDP. Então, é assim que se dá o envelhecimento de uma pilha, de um gerador, tá bom? De uma bateria. Então, por conta do uso do tempo de utilização, essa resistência vai aumentando com o passar do tempo. E aí, o que é mandado para fora vai diminuindo. Tá bom, pessoal?
Então está aí a dica em relação a uma pilha e bateria no caso que ela não está mais funcionando. Vamos agora para os casos particulares. Então vamos agora para o sétimo e último tópico desta aula, os casos importantes da equação do gerador. Então nós temos o primeiro caso, se o gerador for ideal. Professor, que seria um gerador ideal? A resistência interna dele seria nula. Seria perfeito se o gerador não tivesse resistência, pessoal. Ah, professor. Então nós temos aqui, ó, que na equação do gerador a resistência é zero. Então o que nós vamos ter? Que a ADDP total, que é a FEM, será igual a ADDP utilizada, o que significa dizer, se o gerador fosse perfeito, não tivesse resistência, tudo que é produzido dentro da pilha do gerador, no caso fosse uma bateria, uma pilha, vai ser enviado para fora, para os polos, para que o aparelho utilize. Então, esse gerador ideal é apenas uma idealização. Tá legal, pessoal? Então, nós temos aqui a imagem, sendo a resistência zero, tudo que é produzido dentro é enviado para fora. Agora, vamos aqui para o segundo caso, é se o circuito estiver aberto. Pessoal, circuito aberto, corrente é igual a zero. Então, nós temos também da mesma forma, que toda a DDP produzida está sendo enviada também para fora de forma igual. Só tem um detalhe, pessoal, é que a corrente é igual a zero, não está funcionando. Então, vamos aqui com um exemplo, uma pilha, uma bateria que não está em funcionamento. Então, se nós fôssemos medir o que está aqui nos polos, a DDP dos polos é a mesma DDP produzida dentro quando uma pilha ou uma bateria não está em funcionamento. Tá bom, pessoal? Circuito aberto, corrente igual a zero. Vamos agora para o terceiro caso importante. E aí nós temos o terceiro caso importante, curto-circuito. Que é o que o curto-circuito, pessoal? A DDP de fora tem que ser igual a zero. Então nós temos aqui a expressão U igual a Φ menos RI. A DDP utilizada será nula. Então vamos botar aqui igual a zero. E aí, pessoal, nós temos aí a corrente de curto-circuito. É a Φ dividido pela resistência. Professor, lembrando que essa corrente de curto-circuito é a corrente máxima que pode atravessar no gerador. Pessoal, então é importante detalhe, um aparelho, quando ele entra em curto, a corrente é chamada corrente de curto-circuito, chamada corrente máxima. Tá legal? Então, isso é um grande importante em relação a esta equação, como se dá o funcionamento de geradores. E aí, pessoal, vamos aqui em curto-circuito, observar que a imagem, a DDP de fora está sendo igual a zero. Tá bom, pessoal? Então, observe que tem corrente, tem a produção da DDP total, só está dando, apenas não tem a DDP enviada para fora. Então, aí é o caso de um curto-circuito, quando o gerador não está enviando DDP para o meio externo. Tá bom, pessoal? Vamos agora aqui para os exemplos. Pessoal, vamos então para o primeiro exemplo, o Enem 2017 Libras. A energia elétrica nas instalações rurais pode ser obtida pela rede pública de distribuição ou por dispositivos alternativos que geram energia elétrica, como geradores indicados no quadro. Pessoal, então nós temos aqui 4 geradores. A gasolina, que converte energia térmica da queima da gasolina em energia elétrica. A segunda, fotovoltaicos, que converte energia solar em energia elétrica e armazenam em baterias. A terceira, geradores hidráulicos, uma roda d'água acoplada a um dínamo que gera energia elétrica. Professor. E a quarta, carvão. Com a queima do carvão, a energia térmica transforma-se em energia elétrica. Pessoal, então vamos aqui para a pergunta. Os geradores que produzem resíduos poluidores. Professor, quais são desses dois geradores aqui, pessoal? Observe aqui que tem nas alternativas apenas 2 geradores poluidores. Tá bom? Então vamos observar, pessoal, que o gerador a gasolina, pessoal, e o gerador a carvão, pessoal, nós sabemos que é inevitável os gases poluentes emitidos por eles. Tá legal, pessoal? Tanto na queima da gasolina como na queima do carvão. Então nós sabemos aqui
que apenas o gerador 1 e o gerador 4 que vão emitir gases poluentes. Então, a alternativa aqui correta, pessoal, a 1 e a 4. Letra C. Então está aí a alternativa da primeira questão de hoje. Vamos agora para a segunda questão. Vamos agora para o segundo exemplo, também do ano de 2017 do Enem, só que da segunda aplicação, PPL. A capacidade de uma bateria com acumuladores, tal como a usada no sistema elétrico de um automóvel, é especificada em ampere-hora. Uma bateria de 12 volts, vamos aqui, pessoal, grifar, e 100 ampere-hora fornece 12 joules para cada coulomb. Então, observe aqui a unidade, pessoal, que está informando, através da carga que flui através dela. Se um gerador de resistência interna desprezível, pessoal, então aqui está um caso particular da equação do gerador, resistência interna desprezível, que fornece uma potência elétrica média igual a 600 watts. Pessoal, está dizendo que fornece. Então, aqui vamos destacar a potência elétrica média. Fosse conectada aos terminais da bateria descrita, quanto tempo ele levaria para recarregá-la completamente? Então, a grandeza que está pedindo é o tempo. Pessoal, vamos aqui então destacar primeiramente as informações da questão. Pessoal, então nós temos aqui a observação do seguinte. Então nós temos uma bateria, vamos aqui representar a bateria. A nossa representação aqui apenas para que você compreenda como é que está esse princípio da bateria. Então nós temos aqui o polo negativo, o polo maior, e aqui a resistência interna. Pessoal, o grande detalhe é que essa bateria é um gerador ideal. Por que é um gerador ideal? Aquele caso particular anterior. Porque ele diz na questão que a resistência interna dele é igual a zero. E o que nós sabemos que acontece quando a resistência interna dele é igual a zero? Pela equação do gerador, então nós temos aqui a equação do gerador, que é a DDP útil utilizada de fora é igual a FEM menos RI. Então o que acontece aqui, pessoal? Como essa resistência é igual a zero, então toda a DDP que está sendo produzida dentro, que é a FEM, será mandada para fora. Pessoal, então aqui nós podemos chamar a FEM de U, sem problema algum. Tá legal, pessoal? Então está aí um detalhe importante, que não tem resistência interna. Então esse é um gerador ideal, em decorrência dele ter dito que a resistência interna é desprezível. Tá bom? Agora vamos aqui então anotar as informações da questão. Então nós temos aqui, as informações é o seguinte. Nós podemos utilizar aqui, ele disse que uma bateria de 12 volts. Pessoal, essa bateria de 12 volts é a FEM, a DDP produzida, mas nós sabemos que vai ser utilizada 12 volts. Então nós podemos chamar de FEM ou de U. Tá legal, pessoal? Não tem problema algum. Então vamos aqui colocar as informações que a FEM vai ser igual a 12 volts. Agora, um detalhe legal, pessoal, é esse 100 ampere-hora. 100 ampere-hora é a quantidade de carga. Unidade de carga 100 ampere-hora. Tá bom, pessoal? E esse fornece 12 joules para cada coulomb. Então, ele está querendo dizer, pessoal, que os 12 volts está sendo enviado para fora 12 joules por coulomb. Professor, mas por que ele fala 12 joules por coulomb? Porque volts é joule por coulomb, que nós comentamos no início desta aula. Professor, então aqui está querendo dizer, pessoal, que também a DDP útil que será enviada para fora será 12 volts, porque volts é a mesma coisa que joule por coulomb. Tá legal, pessoal? Então, importante detalhe aí das informações iniciais. E ele fornece a potência
potência média desse gerador. Pessoal, potência de 600 watts. Só um detalhe legal, pessoal, é que essa potência que ele fornece, a palavra fornece é a potência total. Exatamente, a potência total fornecida. Tá bom? E lembrando que, como não irá ter resistência, é um desprezível, a potência total também será igual à potência utilizada. Tá bom, pessoal? Então, aqui a potência útil também será 600 watts. Só apenas como observação. Tá legal? Então, aí, pessoal, como é que nós vamos descobrir esse tempo? E aí agora vamos colocar as expressões que nós vamos precisar para encontrar o tempo. Pessoal, quando fornecer carga e pedir o tempo, vamos aqui observar que ele pede o tempo, então nós temos que lembrar da expressão kit. Exatamente a expressão kit. Então, para resolver essa questão, nós vamos utilizar a expressão kit. A carga é a corrente vezes o tempo. Tá legal, pessoal? É essa expressão para a resolução. E apenas isolar o tempo. Agora, pessoal, o que está faltando para nós encontrarmos o tempo? Nós já temos a quantidade de carga, nós já temos, para finalizar, nós precisamos encontrar o tempo, precisa apenas do I. E aí, pessoal, nós vamos precisar do que para encontrar o I? Nós vamos utilizar a fórmula da potência. Lembrando que a potência total e a potência útil é a mesma. Então, tanto faz usar a potência total, que é a Fm vezes o I, ou tanto faz usar a potência útil. Qual é a potência útil, pessoal? É a potência que é o U vezes o I. Tá legal, pessoal? Porque ambos têm a mesma potência. Tudo que é produzido na bateria é enviado para utilização. Tá bom, pessoal? Então, vamos encontrar aqui a corrente. Então, vamos substituir na primeira expressão. Então, a potência total é a Fm vezes o I. Então, vamos substituir aqui 600 igual a Fm, que é 12 vezes a corrente. Pessoal, 600 dividido para 12, então a nossa corrente será 50 amperes, tá bom? Então, nós já temos o valor da corrente, basta substituir no kit, isolando o tempo. Lembrando, pessoal, que o tempo está em hora. Então, aqui a unidade já está 100 ampere-hora, então não precisa transformar nada. Então, como é que vai ficar o tempo isolado, pessoal? Vamos ter tempo, é a quantidade de carga dividido pela corrente. Então, pessoal, nós vamos ter aqui a quantidade de carga 100 ampere-hora dividido por 50 amperes. Perceba que vai simplificar ampere com ampere. 100 dividido para 50, 2 horas. Então, esta bateria vai demorar para carregar completamente 2 horas. A alternativa correta, letra B. Tá legal, pessoal? Então, está aí a questão do Enem 2017, segunda aplicação. Uma questão que envolve um gerador ideal, a resistência interna desprezível. Tá bom, pessoal? Precisou utilizar a expressão da potência e do kit. Tá legal, pessoal? Então, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.